Hoje a gente vai entender quais são os principais erros que a gente comete quando a gente está querendo começar a investir. Quando a gente está começando, muita coisa a gente faz errado e a gente às vezes nem percebe. Então a gente está aqui para falar para vocês quais são esses erros para você já nem cometer. Inclusive você pode estar investindo há muito tempo e ainda está fazendo esses erros. Por isso, fica nesse vídeo se você quer saber quais são os possíveis erros que você está cometendo e acabando estragando aí os seus investimentos ou a forma que eles estão rendendo. Então, vamos para o vídeo para entender quais são os principais erros que quem investe comete. Bora! Certo, galera? Meu nome é Felipe e a gente está aqui no canal Espaço Investidor hoje para falar sobre como fazer do jeito certo os seus investimentos, como investir do jeito certo. E claro, como a gente é humano, a gente acaba errando. Muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, por não saber o que a gente está fazendo. Então, nesse vídeo a gente vai falar para vocês quais são os principais erros que a gente que está começando a investir comete. Inclusive eu já cometi vários desses erros. Provavelmente você deve estar fazendo pelo menos algum deles. Você está fazendo e acabando estragando a sua carteira de investimento, a forma que eles rendem. Então, para a gente entender, a gente vai falar um por um e explicar como que a gente pode solucionar esses problemas para você não fazer mais. Então, se você não quer nunca mais ter problema, nunca mais errar na hora de investir, se inscreve aqui no canal que com certeza vai ajudar muita gente. O principal erro é você não estar inscrito. Então, se inscreve, ajuda a gente a levar esses vídeos para mais pessoas, que com certeza vai fazer diferença para muita gente ter esse conhecimento, ter mais conteúdo sobre investimento. Então, vamos lá. O primeiro erro que a gente comete quando a gente está investindo, que na verdade é antes de começar a investir, né, é não ter um objetivo claro por que a gente está investindo, ou não entender qual que é o nosso perfil, o jeito que a gente investe. Então, quando a gente vai começar lá a colocar o nosso dinheiro, a gente tem que saber para que a gente está colocando. Se esse dinheiro vai ser para eu pegar daqui uns anos, se vai ser para eu ficar mais tranquilo quando eu estiver na aposentadoria, ou se é para eu já querer uma renda agora, nesse momento. Então, depende de vários objetivos. Você colocar os seus investimentos de acordo com os seus objetivos é o jeito mais certo de você investir. Porque quem não sabe o que quer, às vezes fica perdido e não consegue ter os resultados como deveria ser. Inclusive, isso acaba prejudicando a hora de você colocar o seu dinheiro, né? Já que a gente tem que ter disciplina para investir, você não saber o que você quer fazer com os seus investimentos faz com que você não tenha tanta vontade assim de investir, de colocar o seu dinheiro todo mês lá, de ficar analisando, enfim, várias coisas você vai deixando de fazer por não saber exatamente qual que é o seu objetivo. Então a primeira coisa que você tem que saber antes de investir é para que você está fazendo isso, qual que é o seu objetivo e em qual tipo de investimento você vai. Será que você, por causa desse objetivo, vai investir mais em renda variável, mais em renda fixa, mais em fundo imobiliário ou ação, ou você vai querer mais um CDB? Independente do que seja, você tem que ter o seu objetivo e saber para onde você está indo, para aí sim investir do jeito certo, né? Como a gente sabe, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve, e isso é muito ruim, já que a gente tem que ter sempre a objetividade e saber com clareza, né, aonde a gente quer chegar e aonde a gente quer ir, certo? Então, esse é o primeiro erro que a gente comete. E o segundo, que também a gente sempre fala aqui, que é você diversificar. Ou seja, muita gente não diversifica os seus investimentos, coloca tudo só em uma coisa, ou tudo só em renda fixa, só em renda variável, e acaba se prejudicando quando acontece alguma coisa inesperada, ou alguma coisa com uma classe de investimento que você estiver investindo, enfim. Por isso que é sempre importante, muito importante, presta atenção, você diversificar. Investe um pouco em tal investimento, outro em outro tipo, em outra classe de investimento, e até na mesma classe você consegue investir em coisas diferentes. Por exemplo, fundo imobiliário tem investimentos de papel, fundos de papel, tem fundos de tijolo, fundos de vários tipos que você pode ir diversificando. Como a gente mostra aqui minha carteira para vocês, dá uma olhada aí no canal para quem não sabe, a gente tem vários tipos de fundos de vários segmentos, e isso que faz ela ficar mais sólida quando passa por algum momento de incerteza aí no mercado. Então, diversificar é uma das coisas mais importantes, e que muita gente faz é colocar tudo só em uma coisa e acaba perdendo dinheiro por causa disso. E o terceiro erro que muita gente comete, isso é muito perigoso, é tomar decisões muito emocionais. Então, normalmente quando a gente mexe em investimentos, a gente não está fazendo só na parte racional, a gente não mexe só com essa parte de número, de dinheiro, de investimento.
mas entra muito uma parte emocional, já que a gente é ser humano e a gente pensa emocionalmente. Então, muitas vezes, quando você for investir, com certeza suas emoções vão interferir muito nisso. E isso que acaba fazendo você ou ganhar ou perder muito dinheiro. Então, por exemplo, você vê o seu índice lá, o valor, o preço da sua ação caindo muito, você acaba tomando alguma decisão por impulso. Sei lá, você acaba ficando com medo e vende na hora errada, ou às vezes compra sem saber se vai ser a melhor oportunidade porque você viu alguma coisa e você vai na onda, né? Tem até uma coisa que chama efeito manada, que quando um está fazendo, muita gente está fazendo, a outra pessoa acaba fazendo igual. Então, você tomar decisões por emoção acaba prejudicando muito, porque muitas vezes quando você toma uma decisão assim inesperada, porque você está sentindo, isso vai dar errado. Então, a gente tem que muito controlar nossas emoções, a gente tem que entender que não é assim que funcionam as decisões na hora de investir. A gente tem que pensar primeiro, se acalmar para depois fazer alguma coisa na hora de investir, de comprar, de vender, de tomar alguma decisão. Nunca a gente tem que tomar só pelas emoções. A gente tem sempre que ter um pouquinho de razão aí para entender e fazer as coisas do melhor jeito possível e não deixar as emoções atrapalharem os nossos investimentos. Então, não deixe as emoções atrapalharem na hora de investir. Isso é uma coisa importante pra caramba. Quarta coisa é você pensar nos prazos que você quer. Tem muito investimento que a gente não sabe, mas é para tirar daqui a alguns anos, para você resgatar depois de vários meses, por exemplo. E isso é muito importante porque às vezes a gente quer tirar na hora, né? A gente vê lá o nosso investimento e fala assim, mas passam 2 meses e não deu lucro ainda que a gente queria. Porque a gente tem que entender que é muita coisa para longo prazo. Tem coisas que são para curto prazo. Quem vende ação, quem faz day trade, enfim, essas pessoas elas são muito no curto prazo, mas para você que investe em algumas coisas como renda fixa, fundo imobiliário, essas coisas todas são para um prazo maior, e é isso que a gente tem que entender, não querer tirar as coisas antes da hora certa, porque com certeza você vai perder dinheiro se você quiser tirar o seu investimento antes do prazo ou antes da hora que for determinado investimento. Então, respeite os prazos e entenda o seu objetivo que a gente falou no começo e quais são os prazos que você vai demorar, você vai ter para atingir esses objetivos. A quinta coisa que muita gente não faz é fazer uma pesquisa certa. Então, muita gente começa investindo sem pesquisar muito, sem assistir conteúdo, sem ver o que dá para você fazer nesse investimento e acaba investindo por conta própria, né? E por isso que muita gente começa errando, porque não fez a pesquisa certa, não entendeu sobre aquele negócio que você está entrando. Por exemplo, na ação, a pessoa vê o preço lá e já compra, não sabe como que tá os resultados da empresa, não sabe como que é o futuro dela, como que tá as projeções para ela, como que é aquele segmento, ou qualquer outra coisa, fundo imobiliário é a mesma coisa, ou renda fixa, você tem que ver como que vai ser o futuro dela, a renda fixa aí, se vai aumentar a taxa Selic ou vai diminuir, porque isso vai influenciar. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa pesquisar antes de fazer os nossos investimentos, e por isso que muita gente acaba errando. Então, um erro que muita gente comete é não fazer a pesquisa certa. Por isso, antes de você começar a investir, dá uma olhada sobre o seu investimento, pesquisa sobre ele, vê quais são as coisas que pode dar errado, as coisas que você vai poder ganhar com ele. Enfim, pesquisa tudo, porque com certeza vai diminuir muito a chance de você errar com isso. Então, a quinta coisa é você pesquisar sempre as coisas para você entender mais sobre elas. E o sexto erro que muita gente comete é não acompanhar muito os seus investimentos. Então, às vezes, a gente investe e esquece que a gente tem esses investimentos lá e acaba perdendo várias oportunidades. Então, uma coisa muito importante é você saber quais investimentos você tem, né? Você sempre lembrar deles e, claro, acompanhar para ver como que está o mercado. Será que ele está subindo? Será que dá para eu comprar alguma coisa agora ou vender alguma coisa? Será que é a oportunidade de eu fazer alguma coisa diferente na minha carteira? Então, é muito importante você acompanhar, e o erro que muita gente comete é deixar esquecidos os investimentos lá e, às vezes, deixando passar várias oportunidades ou até esquece de como que entra no seu investimento, como que entra na plataforma e acaba perdendo esses investimentos. Então, uma coisa importante é você, não precisa ser todo dia, toda hora, mas é você acompanhar os seus investimentos para saber como que eles estão indo, não deixando as emoções atrapalharem, mas
com certeza acompanhando vai fazer você ter uma noção maior de como funciona o mercado e os seus investimentos. Por isso é muito importante que você acompanhe e não deixando de usar todas aquelas outras dicas que a gente falou, sabendo o prazo para elas, não deixando a emoção atrapalhar, fazendo com que a sua carteira fique diversificada. Usando todas essas dicas aí, com certeza você vai ter muito mais chance de investir e ganhar mais dinheiro, certo? Então, se você está aqui nesse vídeo até agora e você entendeu essas dicas e você até faz algum desses erros, você comete, deixa um comentário aí, se inscreve no canal que vai ajudar pra caramba a gente. Deixa o like, porque quanto mais interagir, quanto mais interação você tiver, mais vai ajudar esse vídeo a ser levado para mais pessoas, certo? Então, espero que vocês tenham entendido quais são os seus erros. Se você comete um, começa a tentar mudar e fazer diferente para você ver como vai fazer a diferença na sua carteira, nos seus investimentos e no seu rendimento. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.